Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou Luciano Rosa, seja bem-vindo ao meu canal. E nesse canal nós vamos falar sobre um tema que está sendo muito polêmico ultimamente: ansiedade. Se você se identifica com o assunto, fica aqui comigo, vamos conversar um pouquinho. Roda a vinheta. Então, pessoal, como eu disse, eu me chamo Luciano Rosa. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou nenhum especialista sobre o assunto. Muito pelo contrário, na realidade, o que eu entendo vem de experiência. A ansiedade é algo que eu tenho vivido há algum tempo. Há uns 4 anos, mais ou menos, eu fiz um acompanhamento psicológico com psicólogos e psiquiatra e fui diagnosticado com ansiedade com um grau moderado de bipolaridade. E eu resolvi então gravar esse vídeo pra gente bater um papo. Em primeiro lugar, se você não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, curte, compartilha para esse vídeo chegar ao máximo de pessoas possíveis e deixe, lógico, o seu joinha, que isso ajuda demais o canal. Bom, quando eu fiz essa consulta, eu tinha alguns sintomas muito interessantes, que eu sentia muita dor de cabeça, eu sou uma pessoa realmente muito ansiosa, tomo remédio controlado até hoje, ainda não me curei, mas me sinto bem melhor do que antes. Se você também sofre com esse problema, ou se isso te instiga a querer discutir, deixa o seu comentário aí embaixo, conta pra mim como é que está sendo a sua experiência, se você já conseguiu sarar do seu problema, conta pra nós aí como é que você conseguiu resolver essa sua situação. E se você ainda não conseguiu, assim como eu e como tantos outros, deixa daí a sua história, comenta aí. Vamos fazer desse vídeo uma discussão, uma mão ajudando a outra, e é assim que a gente consegue vencer muitos problemas. Afinal, nesse mundo, problemas psicológicos é o que não falta, não é verdade? A ansiedade tem atacado muito, principalmente nessa época de pandemia, que as pessoas ficaram mais presas em casa, não podiam sair, não podiam ir ao mercado, e é um sofrimento, né? Você não tem certeza de nada, você não sabe o que vai acontecer. E eu vi uma frase uma vez que define muito bem o que é ansiedade, que eu não sei quem escreveu, eu vi um comentário de alguém uma vez que fala que a ansiedade é o excesso de futuro. E isso é uma verdade muito grande. Por quê? Porque a pessoa ansiosa, ela quer viver o dia de amanhã agora. Eu falo por mim, se eu for fazer um compromisso, algo que tem que acontecer daqui a algum tempo, alguns meses, isso para mim é um martírio muito grande, porque eu quero que o resultado de amanhã aconteça hoje. E nós sabemos que não é bem assim, né? Que as coisas não acontecem com essa velocidade que a gente espera. Tudo existe um processo, existe um tempo para acontecer. As coisas têm que ter um começo, meio e fim. E o ansioso, ele vive o começo e o fim. Ele acaba se esquecendo que existe a metade do caminho, que existe o processo para acontecer, né? E a gente se perde nisso. Então, assim, a ansiedade é um excesso de futuro, assim como a depressão é um excesso de passado. A ansiedade, ela nunca começa sozinha, ela sempre vem com algo a mais. A maioria das pessoas ansiosas também são depressivas. Elas vivem dois opostos extremos na mesma pessoa, na mesma personalidade. Aí você vai falar, mas Luciano, se a ansiedade é excesso de futuro e a depressão é excesso de passado, então como que eu posso ser ansioso e depressivo ao mesmo tempo? Simples. Se a ansiedade, que é o excesso de futuro, você quer viver todas as coisas ou o final de todas as coisas de uma só vez, a depressão é o excesso de passado. Você já imaginou quantos processos você já começou, você que é ansioso já começou e nunca conseguiu concluí-los? Quantos planos você já fez e nenhum deles foram concretizados? São vários. E sabe o que planos não concretizados acarreta para a pessoa? Passados não concluídos, histórias imperfeitas, histórias inacabadas. Então o ansioso, ele tem um excesso de futuro porque ele quer fazer várias coisas e ele nunca termina essas coisas para iniciar um novo projeto. Isso vai acarretar para a vida dele o quê? Um excesso de passado que não foi concluído. E aí vem a depressão. Por quê? Porque você se acha incapaz de fazer as coisas. Você se vê tão ansioso em querer terminar e não terminar nada,
que você vai olhar para trás na sua história e vai descobrir que você não fez absolutamente nada. Então vem a crise de depressão e o ansioso também acaba sendo depressivo com excesso de passado incompleto. Já pensou que tristeza você olhar para trás e não ver nada que você fez, você não conseguiu concluir nada? A nossa história de vida ela é contada pelas coisas que a gente faz. Quantas coisas você já fez na sua vida que foram boas? Não é legal? Você olhar para trás e falar assim, nossa, eu quero ser um médico. E eu estudei e me formei em medicina e hoje eu sou um médico. O seu passado, essa era essa história de medicina e você concluiu ela agora no seu presente. E você vive ele agora no seu presente e é a sua história de futuro. Agora muitos ansiosos desejaram ser médicos um dia. E pararam no meio do processo porque não conseguiram viver o processo. Não conseguiram cumprir o tempo necessário para chegar na medicina e resolveram fazer direito porque agora só querem ser advogados, um juiz talvez, e também não concluíram porque também existia um processo para você ser um juiz. E hoje o que essa pessoa é? Ela é uma pessoa com um passado aonde ela poderia ter sido um médico, mas não é, porque a ansiedade não permitiu que ela concluísse. Ela poderia ser um advogado, um juiz, mas também não é, porque a ansiedade também não deixou com que ela concluísse o processo. E essa pessoa vive hoje um excesso de passado, incompleto, inconstante, de nada. Esse é o verdadeiro sentimento que o ansioso tem dentro de si. Um sentimento de nada, um vazio. Porque você quer tudo, mas você não tem nada. Você quer fazer tudo, mas você não faz nada. Você se sente assim também? É assim que eu me sinto. Bom, depois que fui diagnosticado, eu comecei a fazer o uso de algumas medicações. Eu passei a usar quetiapina, 50mg, porque outra situação que o ansioso tem em si é não conseguir dormir, né? Com o passar do tempo a gente vai perdendo essa capacidade. As horas de sono, poucas horas já são suficientes, né? Para o nosso corpo, a gente já acorda, não quer dormir mais, não tem mais sono para dormir. Tem insônia durante a madrugada. No começo o físico não sente tanto, mas com o passar do tempo o nosso físico começa a ficar comprometido também. E a sobrecarga do nosso organismo, pela falta do descanso, vem a compulsão alimentar e uma série de outros problemas. E então eu comecei a buscar qual que era a raiz do meu problema, o que desencadeia uma crise. Honestamente, eu não consegui ainda encontrar o motivo para desencadear uma crise de ansiedade em mim. Mas eu já consigo perceber quando essa crise vai vir. E isso é um fator muito importante. Porque quando você consegue perceber que você vai ter uma crise, você começa a ter essa sensibilidade, fica mais fácil de controlar essa crise. E em algumas vezes evitar que elas mesmo venham. É mais difícil você chegar nessa fase de evitar que a crise venha. Isso é quando você já está num processo de cura bem determinado, já bem avançado. Aí você consegue ter esse feeling melhor. Mas já conseguir sentir que você vai desencadear uma crise de ansiedade já é um fator muito importante. Então você que sofre por ansiedade, procura encontrar esse gatilho, busca em você aquele momento que você sente, porque ela sempre manda um sinal. Você começa a perceber que a sua respiração ficou mais ofegante, às vezes vem uma dor de cabeça, uma fome repentina, você acabou de comer e de repente você está com fome de novo, mas você está se sentindo cheio. Esses são alguns gatilhos que a gente consegue perceber que vai vir uma crise de ansiedade. E quando você percebe, você tem que tentar se distrair da melhor forma possível que você se encontrar. Busca um outro pensamento, busca um sentimento bom, algo que te fez bem, sai daquele lugar onde você está, se possível. De preferência, sai daquele ambiente. Isso é uma forma muito grande de quebrar esse gatilho que está vindo ali. Quando você sai do ambiente, porque isso obriga a sua mente a pensar em outra coisa, a ver outra coisa, seus olhos vão ser obrigados a ver outro cenário, e aí você vai tirar sua atenção daquele negócio que iria te dar uma crise de ansiedade e jogar para outro cenário, para um outro pensamento, e isso vai te ajudar muito. É algo que me ajuda constantemente, é mudar o ambiente, mudar o pensamento. Isso, quando não é possível sair do ambiente, muda de pensamento. Entra ali num paralelo seu, cria ali uma zona sua de proteção
e muda de pensamento, pensa em coisas boas, pensa no nossa vida. Por mais que a gente tenha um problema psicológico, não é tristeza o tempo todo. Em um momento a gente sorri, teve um momento de alegria, teve um momento de prazer com um amigo, com a família, com um ente querido. Muda para esse pensamento. É fácil? Não, não é. Mas é assim que começa. E o importante é começar. Eu já consegui chegar numa fase hoje que eu consigo controlar uma boa parte dos meus pensamentos. E quando eu vejo que uma crise está vindo, eu já consigo me controlar bem melhor. Muito melhor do que antes. Ainda tomo medicação, mas hoje a minha medicação já é outra. A minha médica trocou meus remédios. Hoje eu tomo fluoxetina. E ele tem me ajudado bastante em vários fatores. Não é todas as pessoas que se adequam. Eu conheço outras pessoas que sofrem com ansiedade também, que tomaram essa mesma medicação. E para elas não teve efeito. Então o importante é manter seu acompanhamento. Mas acima de tudo, o importante é você acreditar aqui em Deus. Porque nós temos um Deus que pode todas as coisas. E com a ajuda dele a gente pode muito mais. A gente vai muito mais além do que a gente pensa que pode ir. A palavra do Senhor fala que se tiverdes fé, mandará esse monte retirar daqui, ele se retirará e se lançar no mar. E o monte que a palavra se refere é você mesmo. Você é esse monte, você é a única barreira que atrapalha a sua vitória de chegar. Acredita nesse Deus que muda todas as coisas. Não abandona seu tratamento, eu não estou falando para você abandonar seu tratamento, jamais. Continua, eu não abandonei o meu, mas eu confio e espero no Deus que tudo pode, que as coisas vão melhorar. E vai melhorar para você também, beleza? Obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um bate-papo rápido. Nós vamos passar a ter mais vídeos. Eu vou gravar e vou falar para vocês a respeito de momentos em que eu entrei em crise de depressão e que foi difícil sair, outros que eu não consegui sair sozinho, que eu precisei de ajuda. E eu quero que você comenta aí, fala aí, como você está hoje, o que você gostaria que eu falasse a respeito da ansiedade para você. Vai ser muito bom ouvir vocês, tá? Um abraço, dá o seu joinha e compartilha esse vídeo para muito mais pessoas ouvirem, muito mais pessoas melhorarem. E fica com Deus. Até breve. Tchau, tchau.